Fala galera, Daniel Piaia novamente com vocês aqui. Venho trazer a nossa atualização aqui do preço do Bitcoin nas nossas noites de domingo. E hoje a gente vai fazer a nossa análise educacional voltada para a nossa hierarquia das tendências baseada nos fractais, né, que são os tempos gráficos encadeados, né? Então, hoje a gente vai fazer essa análise educacional, olhar as nossas médias e também vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou de verdade na semana passada, que foi com relação a identificar suportes e resistências dentro do gráfico, onde que o preço pode atuar como suporte, onde o preço pode atuar como resistência a partir dos eventos gráficos, né? E se der tudo certo, a gente vai entrar em outro tópico que é muito importante, muito relevante para vocês que já estão aí iniciados no nosso tipo de análise de tendência, que é o assunto correlações entre os mercados. É muito importante a gente saber onde que está o Bitcoin dentro de todo esse contexto financeiro do mercado, né? Então, vou tentar trazer para vocês aqui um entendimento bem simples para aos poucos a gente ir aprofundando. Assim como a gente vem fazendo desde o dia, se não me engano, 15 de janeiro, quando eu comecei os vídeos aí da nossa série Independência, que é trazer para vocês aqui, que a intenção maior é trazer para vocês um entendimento onde vocês possam se sentir à vontade na frente do gráfico, sabendo rastrear o preço com uma certa simplicidade, a ponto de encontrar onde o preço está dentro do gráfico e olhar, né, verificar as probabilidades do próximo movimento. A minha intenção aqui é essa, é trazer independência para vocês poderem analisar seus ativos sem precisar de ninguém, sem precisar de um monte de indicador que acaba complicando mais do que explicando. Então, essa análise mais simples facilita o entendimento porque você tem um gráfico limpo com um racional muito simples que te leva a querer explorar mais o preço, principalmente porque os movimentos do gráfico vão ser muito parecidos. Mas o que manda mesmo é o entendimento do contexto. Por falar em contexto, o nosso gráfico macro aqui é o mensal e a gente precisa partir dele para a gente partir aí para o raciocínio dentro dos fractais menores. Então, tenho que falar para você que está chegando agora aqui e achar que essa análise está um pouco complicada. Minha intenção não é essa, mas se você estiver com um pouco de dificuldade, retorne nos vídeos anteriores, né, que você vai entender muito bem o que a gente está falando aqui sobre esse tipo de análise. Ela aparentemente é complexa, mas no fim das contas é muito simples, porque a gente fala de fractais. E os fractais nada mais são que um comportamento muito parecido, que a gente pode ter o mesmo tipo de entendimento. É uma parte de uma mesma coisa. Então a gente consegue fracionar, né, essa coisa grande que tem um comportamento, eu vou ver o mesmo tipo de comportamento numa parte menor. Que isso que dá essa direção para a gente de continuar rastreando o preço, construindo as tendências desde da tendência macro até a tendência micro, porque a tendência se comporta da mesma forma. Então, com esse tipo de entendimento, a gente vai adentrar aqui ao mensal e vamos partir para a nossa análise educacional. Bom, aqui no gráfico mensal, estamos em tendência de baixa, né? Tendência de baixa, onde a gente já identificou aqui nosso último evento, que foi nosso fundo descendente com relação ao fundo anterior. E agora o preço está buscando, com a maior probabilidade, um topo descendente referente ao topo anterior. Então, o preço pode formar um topo
em algum lugar desse range de preço aqui. Entre o topo anterior e o fundo anterior, o preço tem aqui pode alcançar algum nível onde a gente pode ter uma perspectiva que esse topo descendente sendo formado pode trazer para a gente uma próxima informação, uma probabilidade maior de um fundo ascendente, talvez para uma inversão de tendência no mensal. Porém, né, com esse tipo de entendimento, a gente precisa verificar exatamente o que o gráfico está fazendo agora, o que movimento o preço está fazendo agora. E como a gente já tem aqui as nossas médias de 12 e 26 períodos, com o entendimento que elas podem trazer para a gente aqui, né, a região das médias pode trazer para a gente uma ideia de uma possível formação, né, construção da tendência, que seria o nosso topo descendente, né, a gente tem que trazer esse entendimento aqui para as médias, porque o preço está aqui nas médias nesse momento. Né? Então, num vídeo que eu fiz anterior sobre as ferramentas do TradingView, eu gostei aqui dessa nota ancorada, então eu tenho um resumo aqui do que eu estou vendo, um resumo bem simples do que eu estou vendo dentro desse movimento. Então, o que eu tenho? Tendência de baixa, estou buscando um topo descendente, e o preço está cruzando as médias. Né? Então, é essa informação que eu trago para esse tempo gráfico aqui. Então, o preço cruzando as médias, o que ele pode me dizer? Que o preço está tentando romper as médias. Né? Afinal de contas, é um topo descendente no mensal. Né? Então, pode ser que elas atuem? Ainda pode ser. As médias elas têm um espectro um pouco maior do que elas mesmas. Elas não são um ponto fixo, não existe aqui no gráfico um local exato. Então, a região das médias pode atuar como resistência, sendo que o preço está vindo de baixo para cima e pode ser que haja confronto aqui ainda. Porém, olhando dentro do mensal, sabendo das nossas maiores probabilidades e também de como a gente constrói a tendência, o mensal aqui precisaria de um rompimento de mínima para que a gente já veja a construção do nosso topo. O primeiro indício é o rompimento de mínima, quando a gente está construindo qualquer topo. Então, isso está muito longe de acontecer, ainda faltam 4 dias e 22 horas para esse candle fechar, então a gente vai ter que analisar dentro dos menores aqui o que está acontecendo. E o que a gente tem no nosso semanal? Nosso semanal aqui. Nosso semanal está em tendência de alta. Né? A gente tem aqui os nossos topos e fundos ascendentes da nossa tendência. O que a gente está construindo agora? Um topo ascendente. Então o preço possivelmente está numa região de topo ascendente. E como que eu preciso ver isso? Né? Eu preciso ver aqui no meu semanal, primeiramente, um rompimento de mínima. Né? Então, se eu romper a mínima, que é essa linha pontilhada aqui, eu já começo a ter indícios aqui que o diário, que é o nosso fractal menor ao semanal, que atende ao semanal, pode estar invertendo a tendência, ou de repente já tem um pivô de baixa, que é a nossa inversão de tendência. E que resumo que eu tenho aqui no meu semanal, com a minha âncora? Tendência de alta, buscando um topo ascendente, e o preço se distanciou da região das EMAs. O preço se distanciar da região das EMAs, o que me sugere? Que num retorno, o preço pode chegar aqui e criar um suporte alternativo aqui, um suporte que tenha coerência, né, com esse tipo de movimentação aqui. Pode ser que aconteça, então, mas porém a gente precisa ainda localizar aqui no semanal, primeiramente, um rompimento de mínima. E essa ideia aqui da região das EMAs, né, é um segundo momento. Primeiro preciso saber aqui se realmente já estamos construindo o nosso topo aqui no semanal. E aqui a gente consegue ver as referências que o preço já passou dentro do semanal. Né? Rompeu o topo anterior, e aqui para cima, o que eu tenho? Eu tenho um outro topo no semanal anterior. Isso aqui é uma referência de preço, onde o preço pode chegar, criar um tipo de resistência. Porém, o preço está aqui ainda. Né? O semanal é um tempo mais lento, eu preciso que ele me dê mais informações concretas para eu poder
conjecturar outras probabilidades aqui dentro. Mas isso que eu estou vendo no semanal até o momento. E no semanal, do semanal eu parto para o diário, para a gente entender o que está acontecendo aqui no diário dentro dessa estrutura. E à medida que eu vou descendo aqui os fractais, eu já vou vendo os eventos que já ficaram marcados. Né? O nosso topo rompido do semanal, que essa linha verdinha aqui já é o nosso topo rompido. Eu tenho aqui o nosso fundo do diário, o outro topo aqui que construiu nossa tendência de alta no diário. Então, a partir, depois desse fundo aqui, eu estou buscando aqui agora no diário também um topo ascendente, assim como a minha informação aqui da minha âncora. Ó. Tendência de alta, busca por topo ascendente, possível retorno para retração na EMA 12. Então, o preço ainda não tocou a EMA 12, eu preciso ver isso, porque a minha EMA 12 ela tem um papel aqui dentro da minha tendência, né? Ela tem um papel de suporte ou resistência intermediário ao preço, né? Onde pode acontecer. E o que eu estou vendo aqui no meu diário? À medida que eu vou descendo, eu já vou vendo que o preço tem um comportamento, uma construção possível topo no diário. O que me diz aqui essa parte do preço onde está precificando dúvida? Observem aqui que em vários momentos eu tenho inside bars. Ó. Esse candle aqui, inside bars, ele foi aberto e fechado dentro de um candle anterior. Um outro inside bars. Eu tenho mais um inside bars. Outro inside bars. Então o que quer me dizer? Que essa região aqui está precificando dúvida. O que quer dizer precificar dúvida? Normalmente a gente vê que a tendência não continua. Simplesmente a tendência não continua e eu preciso juntar mais informações para que eu consiga ver a construção dessa tendência. No momento, eu sei que o preço está buscando um topo ascendente. Então eu preciso ver aqui no diário, lá no semanal também, eu preciso ver, né, aqui no diário uma tendência de baixa. E aqui no meu diário, o preço já está precificando dúvida. Quando eu vejo isso aqui, eu não preciso nem descer nos tempos menores, né? Porque os tempos menores vão estar todos aqui bagunçados, né? Se eu já estou vendo isso no diário, aqui no meu 4 horas, quando a gente descer, eu vou ver tendência sem continuação, vou ver um monte de coisa que eu não gostaria de ver, porque a gente precisa encontrar aqui saúde da tendência. Então não estou vendo saúde já no diário. Se eu descer no 4 horas, possivelmente eu vou ver o preço se comportando aqui de uma maneira bem diferente, né? Mas o que eu consigo extrair de informação aqui do meu 4 horas? Na nossa análise anterior, né, no nosso vídeo anterior de análise, a gente estava mais ou menos nessa região aqui, ó, onde eu ainda havia mostrado para vocês que a EMA 12 estava fazendo papel de suporte, né? A região aqui depois passou a fazer papel de suporte e que havia uma grande probabilidade do preço romper. E o que o preço fez aqui? Deixa eu abrir um pouco mais aqui. O que o preço fez? Antes disso, olha aqui, ó, nossa mínima do semanal, né? Que o preço ainda pode romper. Tá? Esse aqui é um possível, o preço ainda precisa construir um topo no diário, então eu marquei essa linha aqui tracejada e essa linha pontilhada indicando a mínima do semanal. O que eu tenho aqui de informação? Tendência de padrão de equilíbrio, onde o preço se lateraliza, né, fazendo aqui topos, né, descendentes, onde a gente tem aqui possível topo descendente, né, e aqui fundos ascendentes. Então o preço está lateralizando e afunilando aqui, ó. Em algum momento, esse preço precisa andar, sair dessa região aqui. Ele vai andar, a gente vai ter volatilidade, né? Qual que é a maior probabilidade? Eu sei que o meu diário precisa também de um topo ascendente. Então o que eu poderia ver aqui no meu 4 horas? Um pivô de baixa seria o movimento mais interessante de acordo com a tendência, né, que eu estou construindo lá no meu diário. Então é isso. O preço aqui, a gente está numa região onde muitos vão dizer, inclusive, que pode ser uma bandeira de alta,
né? Então essa lateralização do preço pode fazer com que deixa eu melhorar isso aqui. Essa lateralização do preço pode fazer com que o preço ainda suba, né? Porque os touros não estão desistindo aqui ainda, a gente não tem uma tendência de baixa ainda no diário, e essa formação aqui de inside bars mostra que o preço pode romper para qualquer um dos lados, né? Formar nosso topo no diário, depois buscar nosso fundo ascendente, e pode continuar a tendência para cima aqui ainda, né? Aqui dentro do 4 horas tem regiões interessantes para a gente localizar aqui, onde o preço buscou movimentos aqui para a gente poder ver um suporte ou resistência no preço. Então, claramente, a gente vê nesse padrão de equilíbrio aqui, ó, que o preço usou essa região aqui, essa extremidade, para criar uma resistência, usou este fundo aqui para criar um suporte, novamente usou o fundo anterior, né, como suporte para criar um novo suporte, agora está usando essa região de resistência. E a gente consegue ver isso várias vezes no gráfico, né? Antes que o tempo termine aqui, eu gostaria de falar para vocês sobre correlações entre os mercados. Eu vou falar muito rapidamente, né? Mas vai ficar fácil aí para vocês poderem entender pelo menos a parte introdutória. Depois, ao longo dos vídeos, a gente continua, né, com esse entendimento que é de extrema importância para você que está dentro desse mercado aqui. Entender como as coisas funcionam de fato é a grande questão, né? Então, quando se fala de correlações, o que a gente deve pensar? Tem o mercado externo e o mercado interno. Do que se trata o mercado externo? O mercado externo, a gente tem o total, que é o mercado total de criptomoedas, onde o Bitcoin está aqui dentro. Ó. Bitcoin e todas as altas estão aqui dentro. E dentro desse total, né, usando o total como referência das criptomoedas, a gente precisa entender que o total, que as criptomoedas são consideradas ativos de risco. Então a gente precisa de uma representatividade de um índice mundial, né, que é uma referência para tipos de comportamento. Então ativos de risco se comportam da mesma maneira porque possuem o mesmo fundamento. Estão ligados, estão correlacionados por fundamento. Então, o fundamento maior que a gente tem de ativos de risco é o S&P 500. Então, a gente vai ver aqui o total, né, as criptomoedas se comportando muito parecido com S&P 500. O que vai diferenciar é justamente a captação dos ativos. Né? O S&P 500 ele possui um market cap muito maior do que o total. Então, a gente vai ver movimentos parecidos, mas não iguais. E junto com isso a gente precisa olhar aqui para o DXY, que é o índice do dólar, onde é a liquidez dos mercados. O que quer dizer isso? É que todos os mercados mundiais eles deixam as suas os mercados ficam líquidos, né? Eles voltam para o dólar porque eles não estão atuando nos outros mercados. Então, o dólar é uma moeda estável. Quando a gente vende uma ação, por exemplo, normalmente a gente vende em dólar e fica líquido. A gente fica numa moeda estável porque eu quero aproveitar outros movimentos do mercado. Então, quando eu vejo na movimentação de preço um movimento interessante, eu saio da liquidez, volto para o mercado, sendo o S&P 500, o total ou qualquer um outro. E o ouro, o que quer dizer isso para a gente dentro da correlação? É que o ouro representa uma reserva de valor, que o nosso Bitcoin tem esse fundamento de reserva de valor. Muito se fala hoje em dia dessa movimentação de preço aí que o Bitcoin teve para cima, que ele estava descorrelacionando o S&P 500, que já agora estava voltando, né, estava mais parecido com o ouro. Porém, a gente ainda precisa entender que o S&P 500 e o Bitcoin ainda são, né, o Bitcoin ainda é correlacionado por fundamento, porque é um ativo de risco. E no mercado interno, o que a gente tem? Lógico que o nosso total, que é o mercado total de criptomoedas, e o BTC, dentro do total, ele representa um índice do mercado. Então, se a gente olhar para o próprio BTC, porque ele possui hoje quase 48% de todo o mercado, eles vão se comportar muito parecidos. Né? Então, é o nosso índice. A gente pode olhar para o Bitcoin e saber como está o total. E a gente tem aqui a dominância do Bitcoin, que é
que possui 47% aqui de todo o mercado, e fora isso, né, se não é Bitcoin, todas são altcoins. Então é isso, galera. Muito rapidamente trouxe para vocês aqui esse entendimento sobre correlações, e no próximo vídeo a gente continua. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.